Esse é o maior cu que eu achei até agora. Bora ver como é por dentro. Esse foi o meu primeiro cu grandão. E era tão grande que tinha até mesinha de miojo. Dessa vez eu tava morrendo de sede e tava procurando alguma coisinha pra tomar no cu. Como eu não entendia nada, o meu critério é o quão bonitinha é a lata. Olha a cara de safado desse gato. Eu demorei muito pra escolher, aí o cu ficou cheio. Aí eu falei, ué, quer saber? Eu vou pegar esse negocinho aqui. Eu vejo em todos os doramas. Já tava na hora de experimentar, né? Eu não vou mentir pra vocês que a minha expectativa tá lá em cima. Se isso for ruim, eu vou chorar. E tem gosto de ruim. É ruim. Eu achei que ia ser tipo igual aquele chamito, sabe? Tem gosto de leite esquisito. Será que sou eu, gente? Não tô tomando esse trem direito. Que negócio esquisito. E eu tentei tomar, mas não consegui. E agora eu faço o quê? Eu tô chocada, é muito ruim, eu tive que jogar fora. Pois eu vou pegar uma coquinha mesmo, que eu sei que é bom, não tem erro. Eu não sei o que aconteceu, gente. Tudo que eu tomei no cu foi uma delícia e essa foi a primeira ruim. Pois eu saí xoxa, capenga, decepcionada. É, gente, o leitinho de dorama é ruim. Eu não me tô aqui. Eu tô aqui decepcionada, mas na próxima eu vou encontrar um melhor pra tomar no cu.